Você já sentiu medo? Porque eu já. E muitas vezes esse medo está atrelado com muitas coisas novas, que é normalmente quando a gente não tem controle. Eu quero te mostrar o que fazer para você lidar com esse medo, como enfrentar ele, mesmo ele ainda estando aí, como vencer ele da melhor maneira possível. E para isso eu vou ler um versículo que provavelmente você já leu muito, mas que você vai entender hoje como colocar ele em prática. Porque esse versículo é o que tem me ajudado a enfrentar as coisas que eu tenho enfrentado. Vai me ajudar muito ainda, porque é um processo e eu ainda estou aprendendo e eu quero compartilhar isso com você. Vamos ler Josué 1:9 e diz assim: Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem algumas versões que fala, não te mandei eu, né? Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. E muitas vezes a gente olha para isso e pensa, mas como que eu vou ser forte e corajoso? E quando você olha para o contexto de Josué, é muito doido como ele foi forte e corajoso, porque Deus disse isso para ele quando ele estava prestes a possuir a terra prometida. Eles iriam começar a conquistar a terra prometida. E conquistar não pela força deles, mas Deus iria entregar para eles a terra prometida. Você tem noção disso? Que Deus pediu para ele ser forte e corajoso quando Deus iria entregar a terra prometida para eles. E Deus não disse isso à toa. Se Deus falou para ele seja forte e corajoso, é porque provavelmente aquela situação iria deixar ele com medo. O processo até ele receber a terra prometida iria ser difícil. Mas entenda uma coisa, se Deus está falando para você hoje, se você está assistindo esse vídeo e ele está falando para você seja forte e corajoso, é porque você está prestes a receber de Deus a terra prometida. Eu não sei qual é a sua terra prometida, mas ele sabe. Então, seja forte e corajoso. Não tenha medo e não desanime diante das dificuldades. Não desanime nesse processo. Não desanime, porque a terra prometida está vindo. A tua promessa está chegando. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você estiver. Mas antes de você conquistar essa terra prometida, não pela sua força, mas pela força de Deus, talvez você tenha que enfrentar o processo de crescimento. Talvez não, muito provavelmente você vai ter dificuldades. Porque a promessa de Deus é muito grande. E então a gente vai ter que enfrentar desafios para viver essa terra prometida. Talvez Deus tenha te colocado em um lugar que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai vir. Talvez você sinta, cara, eu realmente sinto que a promessa de Deus está chegando na minha vida. Eu não sei o tempo, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, se vai ser mês que vem, se vai ser ano que vem. Eu não sei se vai ser daqui 5, 10 anos, mas eu realmente sinto que eu tô nesse processo e que a promessa está chegando. Mas eu não sei como lidar com isso, como ser fiel a Deus e permanecer fiel para eu receber essa promessa. E a verdade é que esse mesmo capítulo te mostra como fazer isso. Porque Josué teve medo, mas Deus mostrou para ele como ele seria forte e corajoso, porque a Bíblia vai chegar para você e falar, olha, se vira nisso, eu te ordeno fazer isso, agora se vira nisso aí sozinho, porque você tem que fazer. Não, Deus falou para ele ser forte e corajoso, mas Deus deu estratégia para ele ser forte e corajoso. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo 6 para você entender isso. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra
que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O segredo para você ser forte e corajoso está em você ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque quando você medita na palavra de Deus, aquilo vai penetrando dentro do seu coração. Porque você não está simplesmente vendo palavras e lendo, você está de fato refletindo naquilo. É como se você estivesse não só engolindo, mas mastigando esse alimento, sentindo o sabor, e aí aquilo vai te enchendo, e aí aquilo vai sendo penetrado dentro do seu coração, aquilo vai entrando dentro de você, e aí você vai se enchendo de Deus. E quando você se enche de Deus, você permite com que Ele mude as coisas de lugar. Você fica cheio de Deus, você se enche de Deus. E quando você se enche de Deus, não é mais você quem faz as coisas, mas é Deus. E Ele cresce em você e você diminui. Não é mais você que vai ser forte e corajoso, mas Deus vai te dar força e te capacitar e te dar coragem diante daquilo, porque você está cheio de Deus, então você permite com que Deus flua através de você. Porque de fato nós somos pequenos e não conseguimos sozinhos, mas quando a gente permite que Deus tome o controle, então a gente se torna forte e corajoso, não porque aquele sentimento sumiu, mas porque a gente tem a certeza de que a gente não está sozinho e de que é Deus quem nos guia e nos orienta. E aí, quando aqueles sentimentos ruins vierem, aquilo vai ser sanado. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando que o medo é sanado? Quando você confia em Deus. Outra coisa que ele fala que é para a gente falar deste livro da lei e obedecer o que está escrito nela. E quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve, quando você alimenta a sua fé, você passa a crer. E quando você crê, você passa a confiar. E quando você confia, você obedece, mesmo sem entender, porque você confia. Então, você não tem, você pode até sentir que aquele sentimento de medo tá vindo de novo, e você fica com medo de ai, o que eu vou fazer amanhã? Mas aí, quando você lê a palavra de Deus, quando você medita e aquilo entra, você começa a entender que é Deus quem cuida do seu futuro. E aí você confia nele. E aí, mesmo quando ele te pede algo que você não entende, que você sente medo, que você acha que não vai dar conta, você obedece. Você obedece não porque você sabe, mas porque você confia. E você confia porque você tem fé, e você tem fé porque você está lendo a palavra de Deus e você confia naquilo que a Bíblia diz. A fé não é algo nosso, é algo que vem, que Deus nos enche, nos dá quando a gente lê e se enche da palavra dele. Então, o que fazer para você ser forte e corajoso? O que fazer para eu não sentir medo? A questão é que talvez você vai continuar sentindo medo, mas você vai ir mesmo com medo porque você confia no seu Deus. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi para mim, mas que também vai funcionar para vocês. Foque em passar tempo com Deus, em descobrir quem Ele é. E a parte do seja forte e corajoso virá como consequência.
Porque quando você se preocupa em conhecer o tamanho do seu Deus, em saber o quanto que ele é capaz, em saber o quanto que ele é grande, em conhecer quem Deus é, sabe? Procure na Bíblia versículos que falam sobre o caráter de Deus, e aí você vai ver que ele é fiel, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que o que ele prometeu ele vai cumprir. Ele prometeu para o povo de Israel e ele cumpriu a sua promessa. Quando você começar a se preocupar não com as coisas deste mundo, mas em conhecer o tamanho do seu Deus, em passar tempo com ele, em ler a palavra, você entenderá que essa força não vem de você, mas é ele quem te fortalece. Que essa coragem não vem de você, mas o amor dele por você vai lançar fora todo medo, porque o amor lança fora todo medo. E quando você perceber o quanto que você é amado, o quanto que Deus te deseja, o quanto que Deus quer abençoar a sua vida, o quanto que Deus se importa com os teus sonhos e o quanto que Deus sabe que ele tem coisas melhores do que isso, o quanto que Deus ele também sonha com você e ele olha para os teus sonhos e fala: filho, isso aqui eu vou realizar, mas isso aqui eu vou ter que mudar porque o que eu tenho para você não cabe dentro desse sonho. Não importa, quando você perceber quem você é em Deus, que você é filho, que você é amado, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus cumpre o que lhe promete, que Deus é Jeová Jiré, que Deus é Deus provedor e que ele vai prover porque ele prometeu. E que ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, eu falo isso não para sua própria glória, no sentido de que, então eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo e Deus vai me dar tudo o que eu quero. Não, mas eu falo das coisas que realmente são eternas, sabe? Aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que muitas vezes não é nem o que você desejava, mas que Deus te mostrou que vai te dar, e aí você fica esperando por isso. E você sabe que tá chegando e você fica com medo dos processos e do caminho que você vai ter que enfrentar até lá, mas não tenha medo, porque quando você entende o amor que Deus tem para você, você não tem medo, porque você sabe que você tá debaixo das asas dele, que você está sob o cuidado dele e que ele se importa com você e com a sua vida mais do que qualquer outra pessoa, mais do que você mesmo. E ele sabe o que é melhor para você. Talvez você não vai deixar de ter esse sentimento de dúvida e de medo, mas você vai ter tanta convicção de quem Deus é e do quanto ele te ama, e do quanto ele se importa e o quanto que ele é fiel e o quanto que ele é poderoso para realizar, do poder que ele tem para transformar a sua vida, que você vai olhar para esse sentimento e vai pensar: cara, você é tão pequeno diante do meu Deus. Eu tô com medo, mas esse medo é tão pequeno diante do tamanho do meu Deus. A partir do momento que você conhecer quem Deus é, que você meditar na palavra dele de dia e de noite, falar desta lei, falar da Bíblia para as outras pessoas, declarar essa palavra. Quando você tiver medo e você declarar: fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Esse medo vai ser tão pequeno que você vai dizer: olha, eu tô com medo, mas a minha fé e a minha confiança em Deus é maior do que esse medo. Então eu vou, porque eu sei que ele está comigo. O segredo para você enfrentar as dificuldades e alcançar a terra prometida é ter um relacionamento com Deus. É conhecer quem ele é e saber o quanto você é amado. Porque quando você sabe do amor que ele tem por você, você sabe que não há mais motivo para temer. Então, faça isso nesse dia. Conheça quem Deus é. Confie nele. Passe tempo com ele, porque ele pode fazer. Então, só para terminar esse vídeo, tenha prazer nele, em estar nele. E ele vai te encher de tanta alegria, de tanto prazer
medos e dúvidas podem até bater na porta do seu coração de vez em quando, mas você vai saber dispersar, porque você vai dizer: eu escolho confiar, porque eu sei quem é o meu Deus. Então, confie no tempo dele. Permita que ele fale ao seu coração. Passe tempo com ele. E aí você vai ser feliz e contente porque você tem ele. E a verdade é que ele é tudo que você precisa. Deus é bom o tempo todo. E você vai perceber que o tempo todo Deus é bom. Então acredite, tua promessa vai chegar, mas você pode até ficar feliz, e você vai ficar feliz pela promessa ter chegado, mas a sua maior alegria é saber que Deus esteve com você no processo e Ele também estará com você na bonança. Porque o nosso maior prazer não está nas circunstâncias, mas em saber que em tudo a gente tem Ele, porque Ele é o nosso maior tesouro. Então, separa um tempo, mesmo que seja, sei lá, poucos minutos assim no início, e com o tempo você vai perceber que você precisa dele o tempo todo. Converse com ele durante o dia, o tempo todo, enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, e se encha dele, porque não tem presente maior do que a presença dele. Ah, e seja forte e corajoso, tá bom? Que Deus te abençoe e depois desse vídeo, vai falar com ele. Às vezes você tem alguma tarefa, algum trabalho, mas enquanto você vai, fala com ele. Fala: nossa, Deus, eu tenho esse trabalho aqui pra fazer, vem comigo. Antes de fazer alguma tarefa pra casa, fala: Deus, eu tenho essa tarefa, me ajuda a fazer, me dá sabedoria, porque o Senhor é o mais inteligente de todos. Enquanto você faz comida, canta um louvor, coloca um louvor, sabe? São umas coisas simples do dia a dia que você chama ele pra estar contigo e ele se revela, e ele se manifesta. Que nem coisas simples que as pessoas demonstram que amam a gente e a gente se sente amado, também esses pequenos momentos do dia a dia que a gente chama ele e se faz presente. É claro, separa um tempo para ler e meditar na palavra de Deus, porque tá escrito, ó, leia e medite na minha lei de dia e de noite. Mas não se limite somente nisso. Convide Deus para estar com você a todo instante, a todo momento. E sempre procure lembrar que você é filho de Deus e bate um papo com seu pai. É isso, gente. Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Seja forte e corajoso.